Atos 26. Glória a Deus. Nós cantamos aqui sobre se render à presença, aos pés do Senhor. Eu queria falar nessa noite a respeito de um homem, o apóstolo Paulo, que antes de se render aos pés do Senhor, perseguiu a igreja, torturou a igreja, prendeu membros da igreja, consentiu com a morte de discípulos, foi cúmplice, tinha um coração duro, tinha um coração de pedra, mas num determinado instante, seguindo a igreja para perseguir, com carta nas mãos para prender eles, ele se depara com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. No verso 14 até o 19, Paulo está diante do rei Agripa. O governador Festo dá uma oportunidade para ele falar, antes dele ser levado para César. Ele estava preso, e o rei Agripa vem e quer ouvir a respeito desse Paulo, o que esse Paulo está falando. E Paulo então ele começa a se explicar o que aconteceu com aquele homem que era duro de coração, que não se dobrava na presença do Senhor, e que agora estava preso por fazer parte do caminho, por fazer parte da igreja, por não mais perseguir a igreja, mas agora por ser a igreja. No verso 14: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares, ou seja, é lutar contra a minha vontade, recalcitrares contra os aguilhões. Jesus está falando aqui para Paulo: não adianta lutar contra a minha vontade. Verso 15: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Verso 18: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Verso 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então aqui Paulo tem essa oportunidade de descrever o que estava acontecendo, e nesse texto eu quero falar a respeito das visões que Paulo teve em sua vida, que está descrita no livro de Atos. E falando de visão, a visão é aquilo que nos direciona para onde vamos. Todo mundo, para vir aqui, precisou da visão para saber aonde estava vindo. Então a visão fala disso. Todos nós precisamos enxergar para conseguir chegar naquele destino. E a visão de Paulo era embaçada. A visão de Paulo era turva, porque ele estava perseguindo o povo de Deus, acreditando que estava zelando, cuidando das coisas de Deus. Na verdade, ele estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo. E a primeira visão que eu quero falar é essa, a respeito de qual Paulo descreve aqui. Quando ele está perseguindo a igreja, ele tem uma visão de Cristo. Esse foi o chamado para a salvação de Paulo. Todo mundo que está aqui porque
teve uma visão de Cristo, viu o Senhor te chamou a sua atenção, o Senhor te salvou, você está aqui porque Jesus apareceu para você. E Jesus fala: por que me persegues? Dura coisa é lutar contra a minha vontade, recalcitrares contra os aguilhões. O que é esses aguilhões? O que são esses aguilhões? O boi antigamente ia arar a terra e era colocado ali atrás aquela ferramenta para arar a terra do par de bois, né? Aqueles bois com jugo. E quando colocava aquela ferramenta para arar a terra, o homem ia atrás com um aguilhão, um pedaço de pau, tipo uma lança com um ferro lá na ponta. Só que o boi ele não queria fazer aquilo que o dono estava mandando ele fazer. Ele queria chutar aquela ferramenta, ele queria sair daquilo ali. Só que toda vez que ele chutava aquela ferramenta de arar a terra para fazer o trabalho do seu dono, o dono ia e cutucava ele com aquele espeto. Então o boi se lembrava que se ele lutar contra, ele ia sofrer dor, ele ia ter dor nele, né? Então ele faz essa ligação e para então de recalcitrar contra os aguilhões. Então Jesus aparece para Paulo e o chama para a salvação. Então aqui nós vemos a salvação de Paulo. Paulo fica cego por 3 dias, não come, não bebe, e nessa visão ele é levado por seus amigos até a cidade de Damasco, e lá tinha um crente chamado Ananias. Interessante que os amigos de Paulo, a Bíblia fala que eles também viram essa luz que brilhou. Jesus aparece para Paulo como uma luz que brilhava como mais forte do que o sol do meio-dia. E só que esses amigos, eles veem a luz, eles ouvem algo, mas eles deixam Paulo e vão embora. Paulo, 3 dias sem ver, cego, sem comer e sem beber nada. Ananias aparece para ele e revela o que está acontecendo. Olha, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para a salvação, e Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Ele tem um chamado para você. E no verso 16 diz assim: agora levanta-te e põe-te em pé. Depois que Paulo cai na terra, depois de ver o Senhor, Jesus fala para ele: sou eu, Jesus, agora levanta, se dispõe, põe-te de pé, que eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Então depois que Jesus nos chama para a salvação, Jesus nos chama para uma posição, para tomarmos uma posição, nos dispormos a Ele. Nós cantamos aqui: eis-me aqui, não é verdade? Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui para quê? Jesus, eis-me aqui para estar aqui no culto apenas? Não. Jesus, eis-me aqui para que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Jesus, eis-me aqui para que aquilo que o Senhor sonhou para mim, aquilo que o Senhor prometeu para mim, se cumpra. Nós estávamos falando ali antes de começar o culto a respeito da história de José, que Deus, no livro de Isaías, Ele conhece o fim. No livro de Isaías diz: Ele conhece o fim antes do início. Ele já sabe o final. E quando José ele é mandado pelos irmãos, ele é traído pelos irmãos, colocado naquela cisterna. Depois vem uma caravana e compra José, leva ele como escravo. Depois José é servo de Potifar. Depois José é preso injustamente. Depois José é o braço direito de Faraó. Mas Deus já sabia que viria uma fome e que teria que ter alguém lá do lado de Faraó para conservar alimento, para que a família de José, para que a descendência de Jacó, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó não morresse. Então Deus vai lá e faz toda essa trama, deixa toda essa trama acontecer, para que José se tornasse governador do Egito
e preservasse a vida do seu pai, dos seus irmãos e daquele povo a qual Deus tinha aliança. Então Deus tem um propósito, Deus tem um chamamento, Deus nos chama para uma posição. Você está aqui nessa noite, é porque Deus tem algo para você, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamamento para você, Deus quer usar a sua vida. Por isso nós falamos, eis-me aqui, para que Deus use a minha vida, para que Deus faça algo através de mim. Então, a primeira visão que Paulo tem é essa visão, a visão de Jesus. Aparece para ele e agora põe-te em pé, que eu vou te usar. Em Atos 16, verso 9, abre lá, Atos 16, verso 9, tem a visão da obra missionária. Atos 16, verso 9, Paulo teve de noite uma visão que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa era a visão. Paulo tem uma visão da obra missionária. E o que é missões? Quando nós falamos de missões, geralmente vem na mente aquele missionário que vai viajar para a África, que vai morar na China, que vai morar na Índia, que vai para outro país. Mas não, uma missão, ser um missionário é ter uma missão. E todos nós fomos chamados para ter uma missão. E Paulo, ele tem uma visão a respeito dessa necessidade de desenvolver a sua missão. Qual era a missão de Paulo? Nessa visão, Deus disse para Ananias. Daqui a pouco nós vamos falar do que Deus disse para ele. Mas Paulo tinha uma missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. A visão da obra missionária. Paulo tem essa visão. E nós precisamos ter essa visão. Olhar no espelho e perguntar: Deus, para que o Senhor me chamou? Qual o seu propósito comigo? Por que eu vou na igreja? O que o Senhor tem para a minha vida? Aonde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer através de mim? Então Paulo tem essa visão do entendimento. Deus dá para ele o entendimento de que Deus quer usar a vida dele, Deus quer fazer através da vida dele, com que pessoas sejam salvas, com que pessoas sejam alcançadas. Essa é a segunda visão que Paulo tem. A terceira visão é em Atos 18, verso 9. Atos 18, verso 9. A visão da necessidade de pregar o evangelho. Nesse momento, algumas coisas difíceis estavam acontecendo, ou iria acontecer na vida de Paulo. Do capítulo de Atos, do capítulo 16 até o capítulo 18, nós vemos que eles passam por muitas lutas, eles passam por muitas dificuldades. E agora no capítulo 18, no verso 9, Deus aparece para Paulo, Jesus aparece para Paulo e fala assim: disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te calas. Olha, Paulo, está acontecendo um monte de coisa na sua vida, você está passando por um monte de dificuldade, vários desafios, só que você foi salvo, não se esqueça. Não se esqueça que você tem uma obra, você tem uma missão, você tem um chamado, não se esqueça disso. E você tem uma mensagem, você tem o evangelho com você. Agora você precisa pregar o evangelho. Não temas. Não fique calado, não temas. E qual o medo? Qual o medo que Paulo poderia ter? Olha só, Ananias que pega Paulo cego e comunica a mensagem de Deus para ele. Ananias fala com Deus, a Bíblia diz: Senhor, esse aí é aquele que matava os cristãos, é aquele que perseguia, é aquele que prendia os cristãos.
O Senhor está falando para eu ir lá, pegar ele pela mão, cuidar dele, liberar uma palavra sobre ele, discipular ele? Sim. Por quê? Qual que é a resposta do Senhor? Porque eu tenho uma obra na vida dele. Então Ananias não se calou. Ananias não teve medo, mas não se calou. Teve medo, mas venceu o medo. Teve medo, mas deixou a coragem vencer o medo. E Jesus diz aqui para Paulo: não te calas, mas fala. Prega o evangelho aonde você estiver. Prega o evangelho. Porque eu acredito que essa visão e essa conversa de Jesus é descrita aqui na Bíblia. Porque Deus sabe que nós passamos por lutas. Deus sabe que nós passamos por dias maus. Mas mesmo assim nós precisamos falar a respeito do evangelho. Mesmo assim nós precisamos pregar o evangelho. Porque é na nossa fraqueza que aparece a força do Senhor. É quando estamos fracos, quando estamos maus, que aparece a força do Senhor em nós. É no dia que eu estou pior, me sentindo pior, para pregar, para visitar os irmãos, para fazer uma visita, para receber alguém, que Deus vem com o poder dele e aparece. E a força do Senhor aparece de forma maior. Então, quando estamos passando por esses dias ruins, dias maus, dias onde estamos fracos, nos sentimos fracos, é que devemos anunciar, é que devemos comunicar a palavra de Deus. Não temas, mas fala. Fala do evangelho. Fala do que você viu. Fala o que aconteceu com você. Conta o seu testemunho. O que você tem para falar de Jesus para alguém? Conta o seu testemunho. Conta as experiências que você teve com Deus. Fala do que você sentiu. Fala da presença de Deus na sua vida. Todos nós temos algo para compartilhar a respeito daquilo que Deus fez na nossa vida. Amém? Daquilo que experimentamos no Senhor. Todos nós temos. Não tenha medo de falar. É necessário. Há uma necessidade de pregar o evangelho. Essa visão mostra a necessidade de pregar o evangelho. Olha, você precisa falar. Você não pode se calar. Eu sei que você passou por apedrejamento, eu sei que você passou por terremoto, eu sei que você passou por açoites, eu sei que você passou por perseguição, eu sei que falaram de você, eu sei que fofocaram a seu respeito, eu sei que você tem doença, eu sei que você está passando por alguma necessidade, mas não para de falar. Você precisa falar do evangelho, porque eu preciso te usar. Eu preciso salvar alguém através da sua vida. Eu preciso consolar alguém através de você. Em 1 Coríntios 9,16, Paulo fala assim: quando anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Muitas vezes nós crentes nos sentimos superiores àqueles que não são crentes. Vou no banco, estou na fila do banco, encontro um colega que não é crente. Eu levanto, eu empino o nariz e falo com ele olhando de cima para baixo. Eu não tenho que me orgulhar, eu não tenho que me gloriar, porque é uma obrigação imposta a nós. Nós somos salvos pela graça. E essa pessoa, esse colega, esse alguém que está no nosso caminho, precisa também da salvação, assim como você e eu um dia precisamos. Então não tem do que se gloriar, não tem do que se orgulhar, não tem que se ensoberbecer. Eu sou crente. Você precisa de Jesus, hein? Já viu isso? Eu falo, irmãos, acontece com todo mundo. Se nós não nos vigiar, não prestar atenção, acontece com todo mundo. Aquele fulano lá
Tá aqui a rodinha de crente, aí aparece um perdido lá, não conhece Jesus. Aí, aquele lá é do mundo, ó. Aquele lá é do mundo. Não, irmãos, não. Nós antes éramos igual ele, e foi pela graça, não foi por boa vontade nossa, por mérito nosso, não. Foi pela graça e pela misericórdia de Deus que hoje estamos aqui, que fomos salvos, que fomos achados pelo Senhor. Amém? Então me imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Esse era o sentimento de Paulo. É isso que Paulo fala. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Nós precisamos ver Jesus para ter esse sentimento. E você já viu Jesus? De várias formas nós podemos ver Jesus. Com os olhos, como Paulo viu, ouvindo no Espírito, sentindo no Espírito, em oração, lendo a palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, nós podemos ver Jesus. E quando nós vemos Jesus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Nunca mais somos os mesmos. Tudo é mudado. Tudo o que brilhava não brilha mais. Perde o brilho. Agora isso que eu tenho é mais brilhante, é mais valioso. Por isso nós precisamos de constantemente, na nossa caminhada cristã, depois de ter visto o Senhor para a nossa salvação, agora ver o Senhor para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer te usar. Deus Ele quer usar os seus filhos. O Espírito Santo, eu sempre digo aqui, Ele está dentro de nós, não é para fazer nada, mas é para nos usar, além de nos consolar, além de nos manter de pé, além de nos guiar a toda a verdade, é para que através de nós, Ele alcance outras pessoas. Amém, meus irmãos? Uma outra visão que Paulo tem, em Atos 22, no verso 17, ele também, falando a respeito do que aconteceu, mas aqui ele frisa o que Jesus falou com ele. No verso 17: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo. Então aqui foi depois que ele viu Jesus, caiu lá com seus amigos, caiu por terra, ficou cego por 3 dias, em Damasco, e ele volta para Jerusalém, e ele vai para o templo, e ele está orando no templo. Voltando no texto: enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. E o Senhor disse: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Verso 21: mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios, aos não judeus, aos estrangeiros, aos que moram fora de Jerusalém. É para aqueles que eu vou te usar. É ali que você vai ser um instrumento nas minhas mãos. A visão do chamado específico. A visão do chamado específico. Qual o chamado que Deus tem para mim? O que Deus quer fazer através de mim? Deus tem um chamado geral para todos nós. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que é para você ter uma vida de santidade, que é para você ter uma vida de piedade, de ajudar o seu irmão, de orar por ele, de cooperar com ele.
Você vai ver que você precisa ter uma vida de oração. Você precisa orar. O crente precisa orar. O crente precisa ter vida de oração na sua casa. O crente precisa separar um tempo no seu dia para ter comunhão com Deus, para falar com Deus, na hora do almoço, além do jantar, além da hora de dormir, ter um tempo de oração. Isso é o chamado geral, para todos. Deus tem esse chamado, orar. Orar pela sua casa, orar pela sua vida, orar pelos seus irmãos, orar. Ter relacionamento com Deus. Pregar o evangelho, congregar, um chamado geral. Deus tem para todos. Eu não sei o que eu faço. Muita gente fica desanimada, muita gente fica perdida na igreja, não sei o que eu faço. Faça isso. Observe o chamado geral. Qual o chamado geral, pastor? É só ler a Bíblia. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Vocês têm que orar. Quando jejuardes, você precisa jejuar para ganhar da sua carne, para que o Espírito Santo reine sobre você, e não as suas vontades, não os seus desejos. Eu faço e eu falo e pronto. Não, o Espírito Santo tem que te governar. No domingo de manhã, eu não estava, mas eu fiquei sabendo, a palavra ministrada foi: o céu governa a terra. O céu governa a terra. Gênesis 1, o que Deus fez primeiro? Lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus fez primeiro o céu, depois criou a terra. Então nós temos que ser governados pelo Espírito, nós temos que ser governados pelo céu. E se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver uma vida de santidade, se eu não jejuar, a minha carne é quem vai governar, e aí vai dar errado. E aí é onde dá os problemas. Vocês estão entendendo? Então esse é o chamado geral. Mas aqui a visão é Deus falando com Paulo: olha, eu tenho um chamado específico para você. À medida que nós vamos caminhando e participando do chamado geral de Deus, caminhando e vendo Jesus, eu estou orando, eu falo com Jesus, Jesus fala comigo, eu tenho uma visão de Jesus, eu vejo as necessidades, o Senhor fala no meu espírito. Agora o Senhor vai liberar para você um chamado específico. O que Deus quer fazer através de você, o que Deus quer fazer através de cada um de nós. Por isso a importância de nós vermos o Senhor, pedir para Deus a visão de Jesus. Olha, eu preciso ver Jesus. Eu preguei essa palavra nos jovens, sábado, e eu disse contei um testemunho. Na verdade, foi algo que aconteceu lá em casa. Eu peguei a Estherzinha um certo dia e sentei com ela na cama e orei por ela, orando assim: Deus, que a Esther te veja, que a Esther veja o Senhor, que seja inconfundível, que ela te conheça, porque quem te conhece é transformado, Deus. E orei por ela, e foi dali que nasceu essa mensagem. Nós precisamos ver o Senhor. Eu preciso ver o Senhor, não só lá quando eu fui chamado para ser salvo, para me arrepender. Eu preciso ver o Senhor na minha caminhada cristã, durante a minha vida, no cotidiano. Faz quanto tempo que você não ouve a voz do Senhor? Faz quanto tempo que você não sente a presença de Deus lá no seu local de oração, lá no seu momento de oração? Faz quanto tempo que você não tira um momento para falar com Deus, só você e Deus, com o WhatsApp desligado, com o Facebook desligado? Faz quanto tempo? Mas quando nós conhecemos o Senhor, Deus vai liberando aquilo que Ele tem para nós, a vontade dEle para as nossas vidas. Deus vai nos usando.
E daí então nasceu essa mensagem no meu coração. Nós precisamos ver Jesus. Eu posso estudar a Bíblia, irmãos. Eu posso preparar uma mensagem. Mas se eu não tiver contato com Jesus, se eu não tiver a visão de Jesus, de tempo em tempo, eu vou deixando de crer, eu vou começar a ficar incrédulo. Quando eu não vejo Jesus, eu fico incrédulo. O cristianismo está baseado em comunicações e contatos verdadeiros com Jesus. O cristianismo está baseado em comunicações. Como você se comunica? Falando, ouvindo, não é? Comunicações e contatos verdadeiros com Jesus. E por consequência, isso alicerça a verdade divina no nosso coração. A vida do crente é necessário que tenha comunicação com Deus, contato com Deus, ouvir a Deus, falar com Deus, ler a palavra de Deus, e através da palavra de Deus Ele fala com você. Ouvir a Deus, orar a Deus, adorar a Deus. Essa é a base. Tem que haver essa comunicação. Não há como ter cristianismo, não há como ter vida cristã se eu não tivesse contato com o meu Cristo, se eu não tivesse contato com o meu Deus. Quando isso não acontece, o que acontece? Eu começo a ficar incrédulo. Eu não experimento o sobrenatural, eu não experimento milagres, eu não experimento aquilo que Deus pode fazer. Por quê? Eu começo a criar um Deus segundo a minha humanidade. E todo Deus que eu crio, ele é pequeno demais. Deixa eu olhar algo para vocês. Nós começamos a falar, como pode Deus fazer tal coisa? Como Deus consegue fazer tal coisa? Poderia Deus ressuscitar alguém dos mortos? A maioria dos problemas que as pessoas têm hoje é com a sua ideia de Deus, o que ela pensa de Deus. A maioria dos problemas que as pessoas têm com as Escrituras, eu não acredito quando Jonas foi parar na boca do peixe por 3 dias, não acredito nisso. As pessoas têm problemas com as Escrituras, por quê? Por causa da ideia que elas têm de Deus. Eu tenho uma ideia aqui de Deus. A sua ideia de Deus é muito pequena. Tem um livro que se chama assim, Seu Deus é muito pequeno. É o nome do livro. O seu Deus é muito pequeno. E isso é uma verdade para muitas pessoas. Por quê? Porque a sua ideia de Deus é muito pequena. É muito limitada. Eles têm o que chamam de ideia sobre ideia humana, atributos humanos de Deus. Se eu sou humano e tento ter uma ideia de Deus, toda a minha ideia vai ser limitada, porque eu sou humano e Ele é Deus. Os conceitos do homem de Deus, a ideia do homem de Deus, ou o homem criando Deus, e sempre que um homem cria um Deus, ele o cria muito pequeno. Quando eu não tenho contato com o meu Deus, quando eu não tenho contato com Jesus, quando eu não tenho esse tempo de comunhão, porque aonde é testificado que eu sou filho? Aonde que o Espírito testifica que eu sou filho? O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus e que eu posso chamar Abba Pai. É nessa comunhão, é na oração, é no relacionamento, é na intimidade, é na busca diária que eu tenho contato com Deus, onde eu sou testificado pelo Espírito Santo, que vai além da minha ideia de Deus, vai além daquilo que eu penso a respeito de Deus.
E quando isso acontece, eu posso crer que Deus pode fazer o impossível. Vocês estão entendendo? Quando isso acontece, quando eu tenho comunhão com Deus, eu não penso que Deus pode fazer aquilo que está na minha mente. Eu penso que Deus pode fazer o que Ele falou no meu espírito. A minha mente é limitada. Isso Deus não pode fazer. Deus não pode converter o meu pai. Deus não pode converter a minha irmã. Deus não pode converter o meu filho. Deus não pode converter o meu vizinho. Deus não pode. Deus pode, irmãos. Deus te converteu. Deus me converteu. Deus não pode fazer milagre. Deus pode, irmãos. Eu li Josué hoje. Josué ora pedindo para Deus parar o sol. Josué pede para o sol, para que a gente vença a batalha contra os nossos inimigos. E Deus para o sol. E a Bíblia relata que nunca houve um dia como aquele. Mas isso, será que é verdade, pastor? Nós estamos falando da NASA ali fora, antes do culto. E tem uma dúvida, os cientistas, porque na órbita terrestre tem uma falha. Aquela linha onde a Terra gira sem perder o rumo, ela gira em volta do Sol, toda linda, por 365 dias e 366 no ano bissexto, e não sai dali. Só que nessa linha tem uma falha, e os cientistas não sabem explicar, mas o crente sabe. Foi o dia que Deus parou o sol, para que o seu povo vencesse as batalhas. Quando eu tenho comunhão com Deus, eu creio no que a palavra diz. Tudo é possível ao que crê. Por isso eu preciso ter visões de Jesus. Por isso eu preciso ter contato com Jesus, além do culto, além de estar na congregação com os irmãos, além do ajuntamento. Eu preciso ter contato com Jesus no meu dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, lembrar de Jesus, falar com Jesus, separar um tempo para estar com Jesus, porque dessa forma vai ser testificado no meu espírito que Deus pode fazer o impossível, que Deus não é limitado, que Deus não tem limites. E por último, a visão do paraíso, 2 Coríntios 12:4. 2 Coríntios 12:4. Daniel, você pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? 2 Coríntios 12:4. O que diz? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, maravilhosas, palavras maravilhosas, indescritíveis, que não se pode falar, as quais não é lícito ao homem referir ou falar. Paulo teve a visão do céu. Obrigado, irmão. Paulo teve a visão do céu, e todo crente precisa ter a visão do céu, porque o céu é superior. Se você não tem a visão do céu, você valoriza mais as coisas da terra. Se você não tem a visão do céu, você caminha na gravidade da terra, segundo os conceitos da terra, segundo esse sistema. Por isso nós temos que ter a visão do céu. Paulo teve a visão do paraíso. As coisas que olho não viu, em 1 Coríntios 2:9 diz: as coisas que olho não viu e ouvido não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. A visão do céu nos faz enxergar que o que Deus tem para nós, o que Deus preparou para nós, é muito maior do que o que temos, do que o que sentimos, do que o que vemos aqui nessa terra. A visão do céu traz consolo para suportar as aflições. Romanos 8:18: tenho por certo que as aflições do tempo presente
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo viu o céu e para ele nada mais importava, a não ser cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Paulo viu o céu, e então ele pôde ser consolado todos os dias, das tuas aflições, dos teus problemas, de tudo aquilo que ele passava nessa terra. Ele viu um consolo para a vida dele. E o que nos consola nesses dias de incertezas, dias onde nós vemos que o mundo está de mal a pior, o que vai nos consolar? O que nos consola é saber que o Senhor Jesus está preparando para nós moradas eternas. Aonde? No céu, no paraíso. Por isso eu e você, nós precisamos andar olhando para o céu, olhando para as coisas que são do alto, buscando as coisas que são do alto. Parar de buscar as coisas dessa terra, meus irmãos. Deus tem uma vida abundante para nós, tem, mas não para aqueles que buscam as coisas dessa terra. Eu vou parar de trabalhar, pastor? Não. Você tem que trabalhar, você tem que viver a sua vida, mas você tem que se importar mais com as coisas espirituais, com as coisas do céu. Os seus valores têm que ser as coisas do alto, os teus princípios têm que ser as coisas do alto. E aí nós vamos desfrutar da vida abundante, aquilo que Deus tem para nós, no nome de Jesus. Amém, queridos? As mesmas visões que mudaram a vida de Paulo certamente podem mudar a sua vida também. Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai santo, Pai justo, Tu és um Deus que se manifesta a nós. Em João 14, 21, o Senhor fala que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. E quem guardar os seus mandamentos, o Senhor se manifestará a ele. Ó Deus, o Senhor é um Deus que se manifesta. O Senhor é um Deus que aparece. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem no seu nome, o Senhor aparece. O Senhor aparece. Ó Deus, quando nós buscamos de todo o nosso coração, a Bíblia diz que nós o encontramos, que nós o vemos, Pai. Oh Deus, Senhor, vem sobre nós, ó Deus, e nos abençoa, para que nós possamos ter uma vida, ó Deus, em que nós vemos o Senhor, ó Deus, de tempo em tempo, ó Deus, não só uma vez lá na nossa conversão, mas que nós possamos ver o Senhor todos os dias, que nós possamos ouvir o Senhor todos os dias, que nós possamos falar com o Senhor, sentir o Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor. Oh Deus, reanima o desfalecido, reanima o desanimado, reanima, Senhor. Oh Deus, traz sede pela tua presença. O Senhor diz na tua palavra: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Nos dá sede, Senhor, nos dá sede de Ti, nos dá sede de Ti, Senhor. Nos faça romper com as barreiras, nos faça romper com aquilo que nos segura, com aquilo que nos tem segurado, que tem nos impedido de beber dessa água, de estar em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.